Olá, eu sou o professor Eduardo Augusto e nesse vídeo temos um compilado para você testar os seus conhecimentos sobre as unidades temáticas da BNCC. Então preste bastante atenção, leia com atenção as questões e busque testar seus conhecimentos. Ao final você aproveita para olhar com calma o vídeo, para identificar aí os pontos mais importantes com as explicações, com os comentários da questão em si. Antes de iniciar o vídeo em si, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Para a estruturação da unidade temática Esportes na Base Nacional Comum Curricular, é utilizado o modelo de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e os objetivos táticos da ação. Sendo assim, são considerados esportes de precisão, que são aqueles esportes que têm como principal característica lançar ou arremessar um objeto buscando acertar um alvo específico, seja ele estático ou em movimento. No item A, ele fala de patinação de velocidade, provas de atletismo e remo. Esses são todos esportes de marca, não de precisão. Item B, ginástica artística, rítmica e nado sincronizado, são todos esportes técnico-combinatórios e não esportes de precisão. Item C, bocha, curling e golfe. Aí sim nós temos todos esportes de precisão, trazendo aquela clássica pegadinha dos concursos de educação física, em que trazem a ideia do golfe ser considerado um esporte de campo e taco, quando na verdade ele é um esporte de precisão, onde a gente lança a bola, a gente bate na bola para que ela acerte ali o buraco do golfe, um alvo específico, estático, que são os buracos do golfe. O curling também é um esporte dos Jogos Olímpicos de Inverno, também é um esporte de precisão, assim como a bocha. Item C já é o correto. No item D ele fala de vôlei, vôlei de praia e tênis de campo, são todos esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Item E, basquete, frisbee e futebol, são todos esportes de invasão ou territoriais. 13ª questão, então tranquilamente, item C é o correto. A partir do que dispõe a BNCC acerca do componente curricular Educação Física no ensino fundamental, assinale a alternativa correta. Item A. Na unidade temática Danças, são propostas práticas com formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada: geral, de condicionamento físico e de conscientização corporal. E aqui é falso, essa classificação é diferente, levando em consideração as classificações geral, de condicionamento físico e de conscientização corporal, não se refere às danças, mas sim à unidade temática de ginásticas. Item A, falso. Item B, as ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, aquisição e a manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Geralmente são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas. E aqui é perfeito, quando a gente fala dessa classificação de ginásticas, a ginástica geral, de condicionamento físico e de conscientização corporal, a gente lembra que a ginástica de condicionamento físico vai estar intimamente ligada ao conceito de exercício físico, a melhoria do rendimento, aquisição e manutenção da aptidão física e assim por diante. Então, o item B já é o correto. Item C. A unidade temática ginástica explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. E aqui é falso, a gente já consegue eliminar essa alternativa, pois essa definição é da unidade temática de danças e não da unidade temática de ginástica. Item D. Na unidade temática Esportes de Aventura, exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade
que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. A descrição em si é correta, porém não é referente à unidade temática de esportes de aventura. A gente não tem essa unidade temática na BNCC. O correto seriam as práticas corporais de aventura. São coisas diferentes. A unidade temática de esportes e a unidade de práticas corporais de aventura. Então, na BNCC, como a gente não tem essa unidade temática de esportes de aventura, o item D acaba se tornando falso. Nesse caso, segunda questão, de fato, item B é o único correto. As práticas corporais de aventura são conteúdos mais recentes no currículo da Educação Física Escolar. Sobre elas, analise as sentenças a seguir. Primeiro, constituem uma das unidades temáticas previstas na Base Nacional Comum Curricular, devendo, portanto, ser garantida sua aprendizagem pelos estudantes. E aqui é verdadeiro, né? De fato, as práticas corporais de aventura são uma das 6 unidades temáticas trabalhadas na BNCC, né? Junto delas, as brincadeiras e jogos, as danças, lutas, ginásticas e os esportes, totalizando as 6 unidades temáticas da educação física. Item 1, verdadeiro. Item 2, também podem ser denominadas de esportes de risco, de aventura, alternativos, mas mesmo com denominações diferentes, expressam pontos que permitem apontar similaridade. E aqui é verdadeiro, né? Essas práticas corporais de aventura vão trabalhar justamente as perícias, as proezas do corpo, né? Trabalhando principalmente as situações de imprevisibilidade. Por isso que são chamadas também de esportes de risco, esportes de aventura e assim por diante. Então, segundo item também é verdadeiro. Terceiro item, uma das possíveis classificações para as práticas corporais de aventura diz respeito ao ambiente no qual são realizadas, e aqui é verdadeiro. Inclusive lá na BNCC temos 2 classificações: as práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventura na natureza. Terceiro item também correto. E por último, quarto item, para trabalhar essas práticas corporais de aventura nas aulas de educação física escolar, é importante discutir a questão da integridade física, bem-estar e a relação do homem com o meio ambiente. E aqui é verdadeiro, né? As práticas corporais de aventura, justamente por trazerem essa questão ambiental, né, das práticas de aventura na natureza, permitem muito bem trabalhar o tema transversal do meio ambiente, né, a relação do homem com o ambiente, assim também como a questão da integridade física, já que são esportes, já que são práticas corporais que trabalham essas perícias e proezas do corpo, né, algumas situações de imprevisibilidade, o risco, aquele perigo iminente e assim por diante. Então, o quarto item também está correto. Nesse caso, todos os itens são verdadeiros. Nessa questão aqui, ele pede quais são os itens que estão corretos. O item B, então, será o verdadeiro da quarta questão. Com o objetivo de aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares ao longo do ensino fundamental, tendo em vista a sua adequação às realidades locais, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, propõe a organização e a distribuição das unidades temáticas de educação física, seus objetos de conhecimento e suas respectivas habilidades ao longo de diferentes blocos dos anos iniciais e finais de formação. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a unidade temática de brincadeiras e jogos tem seus objetos de conhecimento explorados durante todos os anos, blocos dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. E aqui é falso, né? Eu sempre gosto de bater na tecla que quando a gente fala da BNCC de Educação Física, é fundamental que a gente conheça as unidades temáticas, as suas classificações e a sua distribuição, que é exatamente o que a gente vai ver nessa questão. Falando da unidade de brincadeiras e jogos, a gente tem nos anos iniciais as brincadeiras e jogos dos contextos, né, comunitário e regional, de matriz indígena e africana do Brasil e do mundo,
e nos anos finais, porém, apenas no sexto e sétimo anos com os jogos eletrônicos. No oitavo e nono ano, nós não temos mais a unidade temática de brincadeiras e jogos, por isso o item 1 é falso, já que ele diz que a unidade temática de brincadeiras e jogos está em todos os anos do ensino fundamental. Segundo, a unidade temática lutas tem seus objetos de conhecimento explorados a partir do bloco do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, terminando no bloco oitavo e nono anos, e aí é perfeito, né? A unidade temática de lutas, de fato, inicia do terceiro ano e vai até ao final do ensino fundamental, trabalhando as lutas dos respectivos contextos, desde o contexto comunitário e regional até as lutas do Brasil e do mundo. Então, segundo item verdadeiro. Terceiro item, a unidade temática práticas corporais de aventura e seus objetos de conhecimento começam a ser explorados a partir do bloco sexto e sétimo anos, sendo desenvolvidos até o final do ensino fundamental, e aqui também perfeito, né? As práticas corporais de aventura estão presentes apenas nos anos finais, sendo sexto e sétimo anos as práticas corporais de aventura urbanas e oitavo e nono ano as práticas corporais de aventura na natureza. Então, terceiro item também é verdadeiro. Nesse caso, temos o item 1 falso e itens 2 e 3 verdadeiro. Nesse caso, primeira questão, item D é o correto. Terceira questão, um professor sugeriu algumas atividades para os alunos de acordo com a descrição das unidades temáticas a serem trabalhadas nas aulas de educação física propostas na BNCC. Cada uma das opções a seguir contém a descrição de uma unidade temática, seguida de uma análise da adequação da atividade proposta a ser julgada. Item A. Na unidade temática lutas, o professor propôs para os alunos atividades de confronto corporal por meio de brincadeiras que envolvem desequilíbrio, disputa por espaço e imobilização, sem a necessidade de recursos especiais. Nessa situação, a intervenção foi adequada, pois o ensino de lutas que exigem tatame e vestuário específico, como o judô, deve ser evitado no meio escolar, que normalmente não dispõe de condições apropriadas para sua prática segura. E aqui é falso, né? A gente tem boa parte da questão do item correto, de fato, a atividade que o professor propôs foi interessante, a intervenção foi adequada, porém, ele fala que o ensino dessas lutas, né, como o judô, que necessitam de um tatame, de um vestuário específico, deve ser evitado no meio escolar, quando na verdade a falta de um material específico não justifica não trabalhar aquela determinada luta, né? Então a ideia é que essas lutas que necessitam de um material específico, de um tatame, de um vestuário, a gente possa sim continuar trabalhando, porém de maneira adaptada, né? Ou trabalhando seus aspectos conceituais, apresentando a modalidade aos alunos, apresentando seus fundamentos, fazendo vivências adaptadas, mas não necessariamente deixando de apresentar essas modalidades. Por isso, o item A é falso. Item B. Na unidade temática Brincadeiras e Jogos, o professor propôs para os alunos uma queimada. Após 15 minutos, fez uma roda de conversa e perguntou sobre as modificações que podem ser realizadas nas regras para favorecer a participação de todos. Nessa hipótese, a intervenção foi inadequada, pois essas práticas têm regras sociais que favorecem a aproximação com as vivências da prática cultural. E aqui é falso, pois a atividade foi sim adequada, né? Na unidade temática de brincadeiras e jogos, a gente possibilita essa mudança, essa modificação das regras de acordo com a realidade, né? Então foi sim uma intervenção adequada. Por isso, o item B é falso. No item C, a unidade temática de práticas corporais de aventura, o professor propôs para os alunos atividades que exigem perícia corporal na transposição de obstáculos, colocados em uma trilha em uma grande área verde próxima da escola. Nesse caso, a intervenção foi adequada, pois as práticas corporais de aventura estão relacionadas com a educação ambiental e o contato com a natureza,
contribuindo para mostrar os inconvenientes do meio urbano que não possibilita este tipo de prática. E aqui é falso, está quase toda correta, porém a gente lembra que a unidade temática de práticas corporais de aventura tem uma das classificações que são as práticas corporais de aventura urbanas. Então sim, no meio urbano a gente também tem essas práticas corporais de aventura, com o parkour, por exemplo, o patins, o skate e assim por diante. Então, por isso, esse item está incorreto. Item D. Na unidade temática ginástica, o professor propôs para os alunos atividades acrobáticas e expressivas para o conhecimento do próprio corpo, a serem realizadas tanto de forma individual como coletiva, com ou sem aparelhos e sem um caráter competitivo. Nesse caso, a intervenção foi adequada, pois conferiu à ginástica um caráter lúdico, ao mesmo tempo que contribuiu para o desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos. E aqui está perfeito, né? Nesse caso, o professor trabalhou a ginástica geral, com uma ginástica que possibilita a vivência, né? A experimentação de possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, com ou sem aparelhos, individual ou coletiva, sem a competitividade. Então, de fato, foi uma prática adequada, utilizando aí como mote, né, a ginástica geral. Item D já é o correto. Item E, na unidade temática esportes, o professor propôs para os alunos atividades de iniciação ao handebol, modalidade que costuma ser praticada no meio escolar por meio de pequenos jogos com ênfase na dimensão tática. Nessa situação, a intervenção foi inadequada, pois a aprendizagem deve ser iniciada pela dimensão técnica, já que sem o domínio dos fundamentos técnicos, os jogadores têm dificuldades para jogar. E aqui é falso, ele pode sim trabalhar, né, vivenciar o jogo a partir dos jogos adaptados da modalidade, que aí vai se dar um aprendizado a partir do jogo e não separando fundamento por fundamento para assim chegar no jogo. Então sim, a gente tem essa possibilidade de vivenciar a modalidade a partir de pequenos jogos de iniciação. Então, de fato, nessa questão, o item D é o único correto. A unidade temática de ginásticas apresentada na BNCC, descreve propostas práticas com formas de organização e significados muito diferentes. Entre tais formas está presente a ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos. Pode-se afirmar corretamente que tal prática esportiva é, item A, voltada à melhoria do rendimento físico com exercícios repetidos, foco na condição individual, geralmente em sessões planejadas, e aqui é falso, essa definição se dá a partir da ginástica de condicionamento físico e não da ginástica geral. Item B, focada na exploração acrobática do corpo, interação social, compartilhamento de aprendizados, não competitiva, incluindo exercícios no solo, ar ou em aparelhos, e aqui é perfeito, né? Essa é a definição, sim, da ginástica geral. Item B já é o correto. Item C, direcionada ao condicionamento físico para grupos específicos, como gestantes, em situações ambientais, como a ginástica laboral, também é relacionada à ginástica de condicionamento físico, por isso é falso. Item D, caracterizada por exercícios repetitivos, com foco na modificação da composição corporal e manutenção da aptidão física, mais uma vez relacionada à ginástica de condicionamento físico e não ginástica geral. Sexta questão, item B, realmente é o correto. Questão do ano de 2024. Como a Base Nacional Comum Curricular para o componente de Educação Física sugere trabalhar o objeto conhecimento jogos eletrônicos com alunos do sexto e sétimo anos do ensino fundamental, quais habilidades específicas os alunos devem desenvolver nesse contexto? Então vamos lá. Item A. A BNCC sugere que, ao trabalhar com jogos eletrônicos, os alunos do sexto e sétimo anos desenvolvam habilidades como colaboração em equipe,
análise crítica sobre o impacto dos jogos e a capacidade de aplicar estratégias em contextos lúdicos e sociais, e aqui já é o item correto, né? Lembrando que na unidade temática de brincadeiras e jogos, lá na BNCC, a parte dos anos iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto ano, nós vamos ter as brincadeiras e jogos dos respectivos contextos, né? Desde o contexto comunitário e regional, passando pelos jogos, brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana, jogos do Brasil e também brincadeiras e jogos do mundo. Nos anos finais, especificamente no sexto e sétimo ano, nós vamos ter também a unidade temática de brincadeiras e jogos, porém como jogos eletrônicos. E a ideia de trabalhar os jogos eletrônicos é justamente o que o item A traz, né? Trabalhar uma análise crítica sobre o impacto desses jogos, a relação das brincadeiras e jogos com a tecnologia e, a partir disso, explorar também outras possibilidades, como a própria colaboração em equipe, entender estratégias, aplicar estratégias em contextos lúdicos e sociais, perceber a importância dos jogos eletrônicos enquanto forma de linguagem também, pensando na educação física enquanto linguagem, né? Então, item A já é perfeito. No item B, temos a BNCC recomenda que os alunos se tornem proficientes em jogar jogos eletrônicos competitivos sem necessidade de reflexão crítica sobre o conteúdo, e aí é justamente o oposto disso, né? Assim como quando a gente fala de ginásticas, de lutas, de esportes, a gente não trabalha esse viés competitivo, né, de fazer com que os alunos se tornem atletas, se tornem de fato em um ambiente, utilizem de fato o ambiente competitivo, os jogos eletrônicos também não terão esse enfoque. No item C, o foco da BNCC é exclusivamente no desenvolvimento de habilidades técnicas de programação de jogos eletrônicos. Mais uma vez falso, né? É importante a gente ter essa noção que quando a gente encontra palavras como exclusivamente, apenas, a gente tem que ficar com um alerta ligado, pois normalmente a gente pode encontrar um detalhezinho em relação a esse exclusivamente ou esse apenas, né? É sempre bom estar com o alerta ligado nesses casos. No caso aqui, assim como no item B, ele fala apenas do desenvolvimento de habilidades técnicas, assim como seria no caso dos jogos competitivos, né? Em jogar os jogos eletrônicos em um contexto competitivo. A ideia é trabalhar não apenas os jogos eletrônicos em si, mas o que isso reflete na sociedade, né? Trazer uma análise crítica de fato desse cenário. E no item D, a BNCC sugere que os alunos devem se dedicar apenas à prática de jogos eletrônicos, sem relação com atividades físicas ou sociais. Mais uma vez é falso, aí a gente tem também um aspecto dos jogos eletrônicos da BNCC, da sua relação dos jogos eletrônicos com a atividade física, né? Então, nesse caso, mais o item incorreto, realmente apenas o item A é verdadeiro nessa primeira questão. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com ou pelo nosso Instagram, @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.